No vídeo de hoje vamos falar sobre como estruturar uma sessão de terapia. Bruna, eu vou começar a sessão, vou começar a atender, mas eu sou nova, nunca fiz, às vezes eu fico meio sem saber como começar, como conduzir, como terminar um atendimento, seja de terapia, como mentora, como coaching. Muitas vezes até psicólogas têm essa dúvida de como conduzir de uma forma que seja estruturada, né? Então é claro que tem muitas linhas terapêuticas que são diferentes uma das outras. O cliente, né, a paciente, ela fala mais, em outras a terapeuta fala e traz algumas abordagens, traz alguns apontamentos. Então tudo depende também da sua linha terapêutica, mas se te interessa esse assunto, eu tenho certeza que essa estrutura que eu vou compartilhar vai te ajudar demais. É a estrutura que eu seguia nos meus atendimentos e ainda sigo, porque eu ainda faço alguns atendimentos individuais, mas durante os 8 anos que eu atendi como terapeuta individualmente, eu segui essa sequência e me ajudou muito. Então, a primeira coisa, né, quando a gente começa, normalmente a gente fecha um pacote com alguns números, com algum número de sessões, ou não, tem algumas psicólogas, algumas profissionais que não, que vai fazendo até ter a alta, mas dependendo da linha que você trabalha, você tem um programa ali com 13, por exemplo, na especialização em autoestima, são 13 sessões que você aplica o método 6 pilares da autoestima. Então são 13 encontros, já tem data de início e de fim. Algumas outras não. Então tudo é muito relativo. Mas dentro desse formato, independente se tem data para terminar ou não, a gente sempre vai começar uma sessão conversando com a pessoa sobre como foi a semana dela. O que aconteceu de diferente naquela semana? Se teve alguma tarefa da semana anterior, como é que foi para ela fazer a tarefa, fazer o exercício, se ela fez, se ela não fez, por que que ela não fez, porque tudo que é combinado numa sessão de terapia mostra muito sobre a pessoa, se ela faz, se ela não faz, se ela faz de última hora, se ela faz ali na hora da sessão. Então, eu sempre gosto de ter esses primeiros minutos da sessão para ter essa conversa. No estilo que eu atendo, como eu aplico métodos, aplico ferramentas e exercícios, eu sempre combino também com a paciente o seguinte: olha, eu vou deixar ali 20 minutos da nossa sessão para você poder falar, compartilhar e depois a gente vai entrar no tema da sessão. Então, na especialização, por exemplo, cada sessão tem um tema. Então, tem um tema que a gente trabalha as feridas emocionais, o auto-perdão, né, autocompaixão, o foco, a autoimagem, auto-valor. Tem o tema que a gente trabalha o amor próprio, o amor incondicional. Então, cada sessão tem um tema já pré-determinado e a gente sempre vai trazendo, relacionando com o momento que a cliente está passando, que a sua paciente está passando, tá? E aí, o que acontece? Depois, então, desses minutos, onde ela vai compartilhar tudo isso, eu sempre gosto de falar sobre esse tema. Qual é o tema da sessão de hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre as feridas emocionais. Então, eu gosto de dar uma aula para ela sobre esse tema. Eu falo, eu trago aquele conceito daquele assunto, relaciono com a história de vida dela. Então, muitas vezes ela tá com uma questão de ciúmes na vida dela. Ela te procurou porque ela é ciumenta, ou porque ela é dependente emocional, ou porque ela não tira nenhum projeto do papel. E aí você vai, quando você for falar sobre as feridas emocionais, por exemplo, você vai explicar para ela qual que é a ferida que ela tem, provavelmente, que tem a ver com a queixa dela. Você vai relacionar o tema com a queixa. Então, normalmente, você pode também levar um material de apoio para ela ler depois em casa, você pode apresentar num iPad, num slide, alguma coisa mostrando alguma imagem importante, algum vídeo importante que tem a ver com aquele assunto. A gente chama na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, de psicoeducação, né, de educação emocional. Então, é a parte onde a gente vai realmente ensinar a pessoa emocionalmente sobre aquele assunto. Então, toda sessão tem esse momento também onde a gente vai trazer esse tema. Depois que a gente traz o tema da sessão, normalmente você vai aplicar alguma ferramenta. Tem algumas linhas que não aplicam ferramenta, que não aplicam reprogramação emocional, que é só conversa. Cada linha é uma. Tem, por exemplo, alguns tipos de terapia que o psicólogo, o terapeuta não fala. Ele só pergunta, ele só faz perguntas, ele não direciona, ele não mostra caminhos. Então, tudo é de acordo com a linha terapêutica que você escolher. Então, o que eu tô compartilhando é o que eu faço e o que eu ensino as minhas alunas a fazerem. Veja se faz sentido para você também, tá? Então, sempre que eu trago o tema da sessão, eu sempre gosto de aplicar uma ferramenta, porque a ferramenta é a parte prática. Eu estivesse pegando toda aquela teoria e aplicando
aquilo na vida dela. Então, hoje eu tô falando sobre feridas emocionais, então eu vou aplicar o teste das feridas emocionais nela, para ela identificar qual que é a ferida dela, mais alta, mais baixa, e depois de aplicar a ferramenta, eu sempre faço uma reprogramação emocional, que é o movimento que ela fecha os olhos e a gente trabalha emocionalmente aquela história, aquilo que precisa, o assunto da sessão. Então, no caso das feridas, é a reprogramação emocional das feridas emocionais. Então, tem toda essa sequência que é importante seguir, né, dentro do método que eu aplico. Se você trabalha com outro método, cria na sua... É legal você ter uma estrutura para que a sessão tenha começo, meio e fim, a não ser que você seja da linha que mais conversa. E depois que a pessoa faz a reprogramação emocional, né, que eu conduzo ela ali para trabalhar emocionalmente, eu sempre faço também o quê? Quando ela abre os olhos, ela volta desse momento, eu pergunto como é que ela tá se sentindo. Nunca pergunto como foi para você, como foi fazer esse exercício. Não, é como você tá se sentindo, o que que você percebeu, qual foi a sua percepção. A pessoa normalmente compartilha e, por fim, eu sempre termino com uma tarefa. Ação. Tem que ter ação. Na minha visão, pode ser uma ação simples, pode ser tomar água todo dia, um copo de água. Pode ser conversar com alguém que ela precisa conversar, pode ser deixar o celular na gaveta na hora de dormir, mas uma ação simples, importante, não encher a pessoa de tarefa, porque senão ela não vai fazer nada, e a ação é a parte que ela vai colocar em prática aquela sessão, aquele tema que você está trazendo para ela. Então, essa é mais ou menos uma estrutura de uma sessão. Eu me sinto muito confortável e à vontade quando eu estou conduzindo e também quando eu estou montando a sessão, porque eu estou pensando nisso, de acordo com o que ela me trouxe de demanda, minha paciente me trouxe, o problema dela é esse, o que que é importante ela saber, o que que é importante ela entender, o que que é importante a gente trabalhar emocionalmente nela, e o que que é importante ela mudar na vida dela, e a gente monta sessões baseado nisso, porque às vezes a gente sai da faculdade ou de algum curso e não tem uma estrutura pronta, e às vezes você fica travado simplesmente por não ter uma estrutura pronta. Então eu quero que você me conta aqui nesse vídeo, né, nos comentários, se fez sentido para você, se você atende de alguma outra forma, compartilha como você faz, porque como eu disse, tem diversas formas, eu sou terapeuta, não atendo como psicóloga, então a forma que eu atendo é diferente e cada pessoa tem a sua forma, e acredito que desde que a gente esteja em movimento, de forma ética, fazendo a nossa parte, tudo é muito válido da gente trocar esse conhecimento aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque a gente compartilha muito conteúdo aqui legal, para você que trabalha com mulheres, para você que é mulher e quer se trabalhar, quer se transformar, tem muito conteúdo maravilhoso para vocês aqui, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.